Boa tarde, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre brocas. Então, dentro do universo da mecânica, existem milhares de tipos de brocas. A primeira que eu quero mostrar para vocês é a broca de aço rápido. Então, ela tem essa forma helicoidal, ela tem duas arestas de corte e a broca que é mais usada para corte de metais, pode ser usado para plástico, madeira, entre outras. Então, é uma broca que pode ser afiada. Conforme você vai usando ela, você pode reafiando ela. Toda vez que ela perder o fio ou diminuir a sua função de corte. Como disse, é uma das brocas que é mais usada na mecânica. Muito comum e com preço acessível. Então, uma demonstraçãozinha de realizando uma furação com essa broca. Então, ela tem a forma de helicoide para sair o cavaco. Esta é a broca de centro. Essa broca praticamente é usada no torno mecânico para fazer um furo guia, iniciação de um pequeno furo ao qual você pode prender a contraponta por uma posterior usinagem, ou ele serve como um guia para um furo maior ou para uma usinagem interna. Bem conhecido os torneiros mecânicos. Um outro tipo de broca que eu quero mostrar para vocês é a broca escalonada. Quando você precisa fazer um furo com um diâmetro maior, essa broca pode ser muito vantajosa, porque numa mesma broca você tem vários tamanhos de broca. Por exemplo, você precisa fazer um furo 20 mm. O ideal seria você fazer um furo com uma broca menor e progredindo até chegar numa broca de 20 mm. Essa broca te dá essa opção. Ela tem diversos formatos, mas ela começa lá com o tamanho de uma broca pequena, 4, 5 milímetros, e conforme vai aumentando o diâmetro desta broca, você vai conseguindo fazer furações maior. Então, se você deseja fazer um furo 15 milímetros, você cuida até chegar na parte dos 15 milímetros e consegue chegar com essa broca até o tamanho desejado. Você não precisa ficar trocando a broca. Então, ela é boa para chapas com pequena espessura, materiais mais mole. Você consegue trabalhar muito bem com essa broca. Então, em alguns casos, ela pode substituir um serra-copo pequeno. Vamos pegar um exemplo, eletricista que tem que colocar botoeiras em painéis. Então, ele tem que fazer um furo geralmente 20 milímetros, ou um caso 25, uma polegada. Então, em vez de ficar fazendo vários furos com brocas menor até chegar ao tamanho desejado, simplesmente ele usa uma broca escalonada. E com essa broca escalonada, ele vai furando até chegar ao tamanho que ele deseja, 20 milímetros ou 25 milímetros. Então, sem precisar trocar ferramenta. Isso dá muito mais velocidade de trabalho. Então, é uma broca interessante. Essa broca é exclusiva para madeira, broca chata. Então, ela é uma broca usada para corte em madeira. Em metal, ela não é eficaz. Não deve ser usado para cortar metal. Então, marceneiros, quem trabalha com madeira, conhece essa broca. Uma broca que você consegue fazer diâmetros grandes com facilidade. Então, uma outra, no universo das brocas ainda, um outro tipo de broca, que na verdade não é uma broca, o nome é escariador. Ele usa para você fazer o encaixe para parafuso cabeça cônica. Então, ele aqui está fazendo um furo com uma broca de aço rápido, helicoidal comum, e para colocar um parafuso que não fique sobressalência, que o parafuso não fique para cima, não tenha perigo de alguém bater a mão, se cortar, você faz um furo cônico usando um escareador. Então, esse escareador ele vai fazer um encaixe ao qual a cabeça do parafuso, quando você usa um parafuso Phillips, um parafuso fenda, ele não fique com ressalto, ele não fique para cima da furação. Então, ele simplesmente você consegue fazer, você faz um cônico aonde vai encaixar o parafuso para ele não ficar acima. Então, esse é o escareador. A próxima broca que eu quero mostrar para vocês é uma broca usada para quando você tem bastante fabricação, que você não consegue uma lubrificação eficaz. Isso aqui é uma broca, ela vem com esses dois furos para lubrificação. Então, quando você tem muita furação, que gera muito calor, e você acaba deteriorando a broca muito rápido, essa broca te facilita. Então, ela injeta o fluido de corte diretamente por dentro dela, auxiliando em muito durante a furação. Você não tendo a que ficar
jogando o lubrificante de forma manual, então você não perde tempo. Esta outra broca é uma broca com pastilhas intercambiáveis. Então ela é uma broca helicoidal, só que você não precisa afiar ela. Então ela vem com essas pastilhas, e essas pastilhas, quando perder o fio, você troca, tornando o teu processo muito mais rápido e produtivo. Então você não precisa ficar afiando a broca, que todo mecânico sabe que cada tantos furos você tem que reafiar essa broca e acaba sendo meio chato ficar afiando. Continuando com as nossas brocas, nós temos agora uma broca trepanadora. É um nome meio diferente, mas essa broca, ela tem a função, ela é parecida com um serra-copo, se você ver. Você consegue furar, tirar o material, só que ele não vira todo o cavaco. O miolo você consegue reaproveitar. Nesse caso que ele está usando numa peça de grande espessura, então ele tirou o pedaço que ele precisava, transformou aquele maciço num tubo, e você consegue aproveitar todo aquele miolo do material tirado para fazer outras peças. Então essa broca é vantagem para esses casos.